Olá pessoal, eu sou o Marcos Simões, psicanalista, e hoje a gente vem com um vídeo baseado numa pergunta importante. Quem é o analista na vida de uma pessoa? É importante a gente poder perceber isso num contexto assim da psicanálise, numa compreensão do que seria esse papel do psicanalista. Esse lugar que ele ocupa na vida de alguém quando a gente fala de um processo de análise. Então esse é o nosso tema de hoje. Quem é o analista na vida de uma pessoa? Vamos discutir isso? Então daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. Vamos lá. A gente ouve muitas pessoas falarem assim, eu estou fazendo análise, faço análise com tal pessoa, passo por um processo de análise, tenho um analista. Essa denominação que nós temos é uma denominação interessante, porque a gente também precisa pensar. No aspecto do analisando, ele tem uma pessoa a qual ele conta, compartilha, discute situações, transfere situações, relata o que aconteceu na sua vida ou no seu dia a dia. Só que acontece que tem um outro lado. Quem é o analista? Quem é o analista na vida desse analisando? Quem é essa figura? É aí que a gente precisa pensar no seguinte. Quando um analista ele se vê nesse lugar, tem uma questão muito importante, que é a seguinte. Muitas vezes nós entendemos que o papel do analista é encontrar aquilo que há no inconsciente da outra pessoa. Na verdade, essa preposição é uma atitude um tanto quanto ousada, seria uma audácia de um analista quando ele diz assim que ele encontra o que tem no inconsciente. Por quê? Porque na verdade o nosso papel não é encontrar aquilo que tem no inconsciente, mas ser um caminho para que aquilo que tenha no inconsciente do analisando possa de alguma forma surgir a partir de uma representação. Nós analisamos essa representação, aquilo que pode estar armazenado lá. E entendemos muito mais o lado simbólico, aqui numa linha lacaniana, entendemos muito mais um lado simbólico do que um lado real, que é aquele conteúdo que está no inconsciente do analisando. Quando um analista ele percebe que ele está ali buscando o que será que há no inconsciente, existe uma questão muito séria para esse próprio analista. Por que será que ele está buscando o que há no inconsciente? Que investigação é essa? Na verdade, o analista ele precisa compreender junto ao analisando por que o analisando está tomando aquela atitude. Por que o analisando tomou aquela decisão? Porque o analisando gosta de determinada situação e não gosta de outra. Porque o analisando ama uma pessoa, mas odeia a outra. Então, são esses movimentos que nós vamos fazendo dentro do set analítico. A investigação do analista se dá a partir do momento em que o analisando começa a relatar suas situações, sejam elas quais forem. Até mesmo quando a gente fala de um processo assim, uma entrevista, em que no papel de analista nós estamos conhecendo o analisando, nós temos um porquê de também estar ouvindo tudo aquilo lá. Tem uma razão para o analisando estar contando toda aquela história. O que será que o analisando está buscando quando ele vem relatar as suas primeiras questões? Será que naquele momento ele está sendo coerente com a sua história? Será que naquele momento ele está querendo se colocar numa posição de uma pessoa que está assim sofrendo por conta de uma outra pessoa? Até esse momento nós vamos começar a perceber, nós vamos começar a entender o que será que o analisando está querendo dizer. Então um analista, apesar de a gente trabalhar com conteúdos que vêm do inconsciente, o analista não tem essa prerrogativa de descobrir o que tem no inconsciente, mas de trazer representações, de trazer interpretações daquilo que possa estar vindo, daquilo que possa, num sentido muito mais condicional, estar influenciando na vida do analisando e que vem, por exemplo, a partir da sua infância e que vem, por exemplo, a partir de decisões que estão sendo tomadas, mas que precisam ser de uma forma diferente analisada. Muitas vezes nós percebemos o analisando agindo com uma atitude infantil. Nós não vamos lá buscar o que houve no inconsciente do nosso analisando,
porque essa seria a parte mais audaciosa do analista, descobrir o que há no inconsciente. Nós não vamos lá buscar isso, mas nós vamos buscar com o nosso analisando e apontar por que você está agindo assim. O que leva você a ter essa atitude? O que faz com que você se sinta assim? A partir desse movimento, o próprio analisando fazer as suas associações. Estou agindo assim? Nossa, mas me lembrei de tal situação, passei por tal vivência, tive essa experiência. E é a partir desse movimento do analisando que ele mesmo começa a compreender se a atitude dele é uma atitude que condiz com aquilo que realmente ele gostaria de viver. Até mesmo fazendo uma conexão se essa atitude é coerente com aquilo que ele vive hoje. O que será que ele está buscando? Vamos pegar um exemplo aqui para a gente poder contextualizar toda essa dinâmica que estamos conversando. Vamos supor que você, uma pessoa adulta, está assistindo a esse vídeo, você tem um analisando ou você conhece uma pessoa que de repente, do nada, não se trata de uma criança, estamos falando de um outro adulto aqui. De repente, do nada, essa pessoa se deita no chão, começa a espernear, começa a falar para você, eu quero isso que eu não tenho, e começa a bater os braços, começa a bater as mãos, começa a gritar, até que essa pessoa adulta tenha esse objeto que ela deseja. Esse comportamento, como é que você diria para essa pessoa? Você está tomando uma atitude infantil? Você está agindo como uma criança. Então, essa representação que nós trazemos é justamente aquela que nós levamos para o nosso analisando. Será que quando você era criança você também agia assim? Por que será que você agia assim? Toda vez que alguém negava alguma coisa para você, você tinha esse comportamento, e aí a partir disso nós vamos fazendo um grande movimento na vida do analisando, para que ele possa definir qual é o seu comportamento, qual é a sua atitude, qual é o seu sentimento, o que ele pensa, e se essa ação que ele está tendo é uma ação coerente com aquilo que ele está encontrando na sua realidade hoje, a partir das suas percepções. Então, a psicanálise, ela não trabalha no quesito comportamental. Não é a ação do analista trazer a questão comportamental do analisando. Mas é claro que a partir do momento que nós vamos trabalhando conteúdos, nós vamos trabalhando representações, e que essas representações também vão trazendo conteúdos do inconsciente, o analisando começa a ter novas atitudes, até que ele perceba que aquela atitude não é uma atitude coerente com a sua realidade. Ele vai estar repetindo esse movimento, até que ele perceba que essa atitude não é uma atitude que realmente corresponderia àquilo que ele vive hoje. Ele vai estar repetindo esse movimento. E são essas ações que um analista busca. Então, trabalhamos com conteúdos do inconsciente. Mas nós precisamos, nós analistas, ter uma consciência de que nós não vamos à caça daqueles conteúdos inconscientes, mas nós vamos à caça de representações, de situações do passado, de vivências, de experiências, de coisas que foram aprendidas lá atrás, que influenciam na vida de hoje e que podem estar tomando lugar de uma outra atitude, de um outro movimento, de uma outra ação, a qual seria muito mais coerente com aquilo que o analisando faz. Dentro dessa dinâmica é que nós entramos no quesito para falar das neuroses, para falar das psicoses, para falar das perversões, para falar dos conflitos que existem, porque quanto mais nós vamos escavando, como trouxe Freud no seu texto Construções e Análise, quanto mais nós vamos escavando, mais peças da história do analisando nós vamos montando, mais peças nós vamos juntando para que a gente possa então compreender o que será que passou-se na vida desse analisando para que ele hoje pensasse, sentisse ou agisse dessa forma.
Os conteúdos inconscientes vão surgindo. O tempo todo nós somos bombardeados por conteúdos inconscientes. E é a partir dessa situação, é a partir dessa compreensão que o analista começa a trabalhar. Então o analista, é claro que ele lida com conteúdos inconscientes, mas ele não é um caçador de conteúdos inconscientes. Ele é um caçador, um investigador de conteúdos que estão sendo representados, para que o próprio analisando possa fazer as suas associações com coisas que ele viveu, que daí sim estão conectadas com situações do seu inconsciente. E por que a gente diz isso? Porque nós somos estimulados por aquilo que tem do lado de fora. Quanto mais estimulados nós somos, mais conteúdos inconscientes vão também surgindo. E é isso que nós entramos no conceito de pulsão. Tem dúvida sobre pulsão? Como é que as pulsões influenciam nas nossas tomadas de decisão? Como é que as pulsões, de alguma forma, fazem com que a gente haja de uma determinada maneira ou de outra maneira? Será que as nossas atitudes hoje são coerentes com aquilo que a gente vive na nossa realidade? O que seria a nossa realidade psíquica, então, em relação às nossas pulsões? São muitas perguntas que vão surgindo. A partir do momento que a gente começa a compreender muito mais sobre a psicanálise, nós também precisamos compreender o seguinte: o analista, ele auxilia o analisando a se encontrar. O analista, o papel do analista é permitir que o analisando exista. Tem dúvidas sobre pulsões? Coloca aqui nos comentários. De repente a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Quais são suas dúvidas? Diga aqui pra gente. Também curta esse vídeo, compartilha esse link com mais pessoas, que assim ajuda a gente também a transmitir a psicanálise para outros lugares, para outras pessoas, outras situações, e a gente vai compartilhando conhecimento, que é isso que a gente faz na psicanálise, compartilhar conhecimentos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero você no próximo vídeo com mais comentários, mais conversas, e vamos em frente. Até mais.